Ela saiu de casa para encontrar com a sua prima e ir para a praia. Ela estava de chinelo, com um biquíni por baixo da roupa, fones de ouvido no bolso e alguns planos simples para o verão. Só que menos de 500 metros de distância ali, que era a distância entre a casa da sua mãe e a casa da prima, ela desapareceu sem deixar rastros. E o que parecia um caso de fuga adolescente, aos poucos foi se revelando um dos crimes mais complexos, controversos e perturbadores da Itália. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes eu preciso dar um recadinho para você. Falta menos de 2 semanas para o sorteio do nosso iPhone 16 aqui no canal, e se você ainda não tá participando, corre, porque assim, tem pouquíssimos números, já tá acabando e as chances de ganhar são altas justamente por isso, porque a gente disponibiliza poucos números. Se não tá participando ainda, o link tá aqui embaixo no comentário fixado e na descrição. Se você optar por não querer o telefone, eu faço um Pix de R$4.000 para sua conta caso você seja o ganhador. Uma boa sorte a todos e agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Então agora nós vamos voltar um pouco no tempo, mais exatamente para o dia 26 de agosto de 2010. O verão italiano já estava no fim, mas ainda dava tempo de aproveitar os últimos dias antes da volta às aulas. Em Aventrana, uma vila tranquila no sul da Itália, a Sara acordou cedo e seguiu a mesma rotina de sempre. A casa da família estava em obras e era o próprio pai da jovem, um homem chamado Giacomo, quem estava pintando as paredes. A mãe dela, uma mulher chamada Concetta, estava cuidando dos afazeres domésticos e a Sara já tinha os planos para aquele dia muito bem definidos. Ela iria encontrar com a sua prima, a Sabrina, para elas irem até a praia com uma outra amiga em comum, uma jovem chamada Mariangela. Aos 15 anos, a Sara Scazzi ainda era vista pelos seus pais como uma criança, mas nos bastidores ela já vivia os seus próprios conflitos típicos da adolescência. Ela sonhava com romances, registrava tudo num diário cheio de desabafos e lamentava o excesso de rigidez da sua mãe, que era testemunha de Jeová e proibia inclusive a comemoração de aniversários, o que era uma coisa assim, bem problema mesmo para a menina, porque que jovem que não gosta, né, de comemorar o aniversário, e aí ter essa regra dentro de casa acaba sendo um pouco sufocante, mas a gente tem que entender que são os costumes de cada um. Bom, naquela tarde a Sara vestiu uma blusa rosa, um short curto, um chinelo e ligou para sua prima dando o aviso de que estava a caminho. Mas infelizmente ela nunca chegou ao destino. E a partir desse ponto, o destino dela na verdade virou um quebra-cabeça montado aos poucos, com peças manipuladas, versões conflitantes e o pior, não foi só o que fizeram com ela, mas sim quem fez. A Sara desapareceu em plena luz do dia e foi aí que começou a farsa coletiva. Às 2h42, a prima dela, a Sabrina Mitseri, estava visivelmente nervosa quando entrou no carro da amiga delas, a Mariangela. Ela disse sem rodeios que a sua prima Sara tinha sumido, que ela não estava conseguindo encontrá-la, mas o que chamou a atenção foi justamente o jeito que ela disse isso. Porque ela não disse, a Sara ainda não chegou, a Sara tá atrasada. Não. A frase que ela repetia a todo momento era, eles a pegaram. Assim mesmo, com todas essas letras, como se ela soubesse de que algo havia acontecido. Só que até ali, ninguém sabia de nada. Então como que ela poderia saber que ela foi raptada, sabe? Esse foi um ponto que causou muita estranheza, porque a distância entre a casa da Sara e a casa dos tios era de cerca de 500 metros, um trajeto que ela fazia quase todos os dias e estava bastante acostumada. Então não fazia sentido algum ela ter simplesmente sumido naquela região que era tão conhecida por ela. Foi então que a Sabrina pediu para que a sua amiga Mariangela desse uma passadinha na casa da Sara para ver se ela não tinha desistido do passeio e voltado para casa. Elas chegaram na casa da família Scazzi por volta das 3 horas da tarde e quem atendeu foi a mãe da Sara, que obviamente ficou muito assustada ao saber que a filha não tinha encontrado com as meninas até naquele momento. As amigas então voltaram pela rua procurando nas calçadas e gritando pelo nome da Sara, mas elas não encontraram ninguém. A Sabrina foi até o seu pai, chamado Michele Mitseri,
que estava na garagem da casa e perguntou se ele tinha visto a Sarah, se ela tinha passado por ali, se ele tinha, sei lá, tido qualquer notícia dela. Mas ele respondeu rapidamente que não sabia dela, que não sabia onde ela estava, e essa foi a sua primeira versão, porque mais tarde descobriu-se que o Michele já sabia exatamente o que tinha acontecido. A verdade é que naquele dia, o dia 26 de agosto de 2010, a busca começou como qualquer outra, mas tinha um detalhe que mais tarde seria basicamente o estopim de um escândalo intrafamiliar. Quando os pais da Sarah perceberam que aquilo não seria apenas um atraso ou uma saída por aí sem avisar, eles finalmente saíram às ruas, foram até praças, mercados, pontos de ônibus, mas nenhuma pista surgiu. Às 5 horas e 20 minutos, eles registraram oficialmente o desaparecimento da menina na delegacia. O detalhe é que o horário informado aos oficiais foi 2h30 da tarde, só que a Concheta, a mãe dela, disse ter baseado esse horário no que ouviu da própria Sabrina, a prima da garota, porque ela mesma não tinha visto a filha sair e alegou que estava deitada descansando no quarto naquele horário. Ou seja, a Concheta não sabia ao certo que horas a filha tinha saído e todas as informações que ela passou aos investigadores foram fornecidas, na verdade, pela Sabrina, que afirmou que era 2h30 quando conversou com a Sarah e as duas combinaram de sair naquele dia. E esse foi só o começo da confusão que esse caso virou. A Sarah era uma adolescente comum, mas ao mesmo tempo muito mais madura do que ela parecia. Nos diários que ela escreveu nos meses anteriores e que a investigação teve acesso depois, revelava angústias típicas da idade, mas também uma lucidez surpreendente. Ela sentia que não era bem compreendida pela mãe, queria ter mais liberdade, mais afeto, mais espaço para sonhar. Vivendo numa cidade pequena, onde quase todo mundo era vigiado, ela via na prima Sabrina uma espécie de ponte para um mundo mais livre. A Sabrina tinha 22 anos, era esteticista, recebia seus clientes em casa, usava roupas um pouco mais ousadas, saía com frequência, namorava e era admirada. E a Sarah aos poucos foi se espelhando nessa figura. Ela dormia na casa da prima com bastante frequência, pegava roupas emprestadas, fazia parte do grupo de amigos da Sabrina e até começou a sair com esse grupo à noite. Inclusive, nos últimos dias antes dela desaparecer, ela passou a flertar com um rapaz chamado Ivano Russo, que era o mesmo rapaz por quem a Sabrina era completamente obcecada. Em seus diários, a Sarah relatava tudo sobre a sua vida, inclusive broncas que recebia da prima por estar muito grudada no Ivano. Só que a Sarah entendia mais do que deixava transparecer. Ela sabia que estava incomodando a prima, sabia que estava se colocando numa posição de competição e ainda assim continuava permitindo a aproximação do Ivano, o que obviamente deixava a Sabrina completamente enfurecida. Mas a Sarah dava de boba, falava, ai não sei de nada, tá acontecendo, ai não percebi, desculpa. E aí, gente, as coisas foram andando, né, desse jeito aí mesmo. Porque a Sabrina meio que fingia acreditar que a sua prima não sabia de nada, mas a sua prima estava contando lá no diário que ela sabia sim que a Sabrina estava incomodada. Bom, gente, mas voltando ao dia do desaparecimento, naquela noite a Sabrina e a sua mãe, uma mulher chamada Cosima, que era irmã da mãe da Sarah, decidiram ir até a casa da família Scatzi. A Cosima afirmou para sua irmã Concheta que queria ajudá-la a encontrar a Sarah. Disse até que a garota era sua sobrinha preferida. Ela sugeriu ainda que talvez os diários da garota tivessem alguma pista e pediu para ver os diários. Parecia até um gesto inocente, mas presta atenção nesse detalhe. Elas chegaram na casa antes da polícia, antes de qualquer autoridade começar a investigar qualquer coisa. A Cosima e a Sabrina já estavam lá dentro antes das autoridades pedindo para ver os diários da Sarah, que é algo absolutamente particular e que deveria ser entregue apenas às autoridades competentes, já que poderia conter pistas valiosas sobre o que poderia ter acontecido com a jovem. Além disso, fazia pouco tempo, que a Sarah estava desaparecida para sua prima e a sua tia,
resolver ler o seu diário e todas as suas confissões. O fato é que esse interesse delas pelo diário era algo estranho. E o que elas estavam buscando exatamente? A desculpa era ajudar, mas o que elas encontraram ali foi exatamente o que elas temiam: relatos de rixas, amores secretos, confissões sobre o tal do Ivano, ciúmes, as broncas que ela levava da prima e comentários que de forma indireta sugeriam que a Sarah se sentia um pouco desconfortável com o comportamento do tio Michele. Ou seja, aquele diário poderia ser incriminador para mãe e filha, no caso, para a prima e para a tia da Sarah. Inclusive, a Cosima sugeriu que a Conchita não entregasse aquele material para a polícia, porque se alguma coisa ruim acontecesse com a Sarah, aquela seria a única lembrança que ela teria da filha. A Conchita estranhou aquela sugestão e desabafou, dizendo que acreditava que ia ficar tudo bem e que o diário ficaria com ela, mas caso a polícia decidisse revistá-lo, ela iria entregar sim, porque ela faria de tudo para encontrar a sua filha. E se ali tivesse alguma pista, seria crucial ajudar na investigação. Bom, a Cosima e a sua filha Sabrina saíram dali contrariadas, parecia mesmo que elas queriam que o conteúdo do diário não fosse mostrado aos investigadores, muito por conta, dessas rixas que eram demonstradas no diário da Sarah entre ela e a sua prima. Mas enfim, elas não tinham muito o que fazer porque a mãe da Sarah estava disposta a entregar o diário. E com o passar dos dias, a história tomou proporções nacionais, quando a Sarah virou capa de jornal. Os programas de TV se revezavam entrevistando familiares, havia helicópteros, cães farejadores, boatos se espalhando, enfim. Toda a cidade de Aventrana foi transformada num palco de tragédia e mistério, mas enquanto a mãe chorava diante das câmeras, a Sabrina ganhava os holofotes. Ela virou presença constante nos programas de auditório, se mostrava firme e determinada, dizia com todas as letras: minha prima foi sequestrada e alguém precisa resolver isso. Só que os detalhes simplesmente não batiam. Por que ela tinha tanto nervosismo desde o início com essa situação, sabe? Porque minutos depois do desaparecimento, ela já falava que levaram a sua prima. Quem teria levado e para onde? Por que ela nunca mencionou aos investigadores a disputa emocional entre ela e a Sarah? E tem mais um detalhe: a Sabrina, ela tentou manipular e alterar a memória de algumas testemunhas, como a Mariângela, por exemplo, quando ela pediu que ela dissesse aos investigadores que estava esperando pela prima na varanda da sua casa. Enquanto que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ela tinha saído para a rua fazer sabe-se lá o quê, e a Mariângela chegou e daí encontrou ela de uma outra maneira, não na varanda, não ali, sabe? Encontrou mesmo chegando na sua casa, no caminho ali da rua. Então aquilo era estranho. Por que ela estava pedindo para sua amiga mentir para a polícia? Mariângela tinha encontrado ela na rua. Como que ela ia dizer para os investigadores que a Sabrina estava esperando pela Sarah na varanda? Isso nunca aconteceu. E a Mariângela ficou muito desconfiada, tá? E diversos sinais de manipulação começaram a surgir, mas ninguém podia imaginar o quanto a verdade seria ainda mais grotesca do que as suposições daquele caso até o momento. Infelizmente, se passaram dias sem pistas concretas. A cidade já estava exausta, as buscas tinham virado rotina e a imagem da Sarah estava em todas as paredes, manchetes e perfis do Facebook. Mas o que ninguém sabia ou fingiam não saber era que a verdade estava mais próximo do que se imaginava. O Michele Mitseri, o tio, aparentemente simples, calado, sempre à sombra da mulher e da filha, começou a chamar a atenção por um motivo, digamos que inusitado. Ele trouxe à tona uma história absurda envolvendo um chip de celular. Foi no dia 10 de setembro de 2010 que tudo começou a ruir. Um dos policiais que acompanhava o caso foi até a casa dos Mitseri após receber um convite. A Sabrina dizia ter novas informações. A reunião parecia inofensiva, apenas um desabafo, mas uma teoria solta, nada de muito relevante. Mas antes do oficial sair, algo estranho aconteceu. O Michele, do nada, puxou o policial de lado e disse que tinha achado um chip de celular caído perto de casa. Ele afirmou que talvez pertencesse a Sarah, mas que o objeto tinha sumido. O policial sugeriu que o homem procurasse pelo tal chip e assim que o encontrasse, ligasse para a polícia investigar. E a partir dessa conversa,
o homem mudou totalmente o seu comportamento. Nos dias seguintes, o Michele passou a demonstrar um comportamento cada vez mais instável. Ele parou de comer, chorava todo dia, dizia que sonhava com o fantasma da sobrinha e andava de madrugada pelo quintal em círculos como se estivesse extremamente angustiado. Parecia que ele queria contar alguma coisa. E era estranho ele dizer que sonhava com o fantasma da menina, que até o momento estava sendo dada apenas como desaparecida e não como falecida. Bom, e assim foi até que no dia 29 de setembro de 2010, o Michele apareceu na delegacia dizendo ter encontrado o celular da Sara. Ele levou os oficiais até o local onde o aparelho estava e o celular estava bem queimado, sem bateria, entre várias cinzas num ponto aleatório de uma zona rural. Segundo ele, o aparelho estava caído ali com o chaveiro que a Sara costumava pendurar e por isso ele reconheceu imediatamente o telefone. Acontece que o aparelho foi enviado para uma análise forense num laboratório da polícia de Roma. E alguns dias depois, quando retornou, a perícia técnica tinha deixado claro: aquele celular não estava ali há mais de 2 ou 3 dias. Se tivesse sido abandonado no dia do crime, já teria sinais evidentes de oxidação. Ou seja, alguém havia plantado o telefone naquele local exato e estava tentando montar uma cena, um teatro, criar pistas falsas, alguma coisa para tirar a investigação do rumo que ela estava correndo. Só que a essa altura os investigadores já estavam sabendo da estranha visita do policial, quando o Michele contou ao oficial a estranha história de ter encontrado o chip do celular. Então parecia que ele estava tentando contar alguma coisa, mas estava com medo e também tiveram acesso, ou os policiais tiveram acesso, ao depoimento de testemunhas que disseram que o Michele andava muito estranho nos últimos dias. Os profissionais também tinham analisado o diário da Sara e também tiveram a sensação de que ela se sentia um pouco desconfortável em relação ao tio Michele. Bom, com tudo isso, a polícia decidiu chamá-lo para conversar novamente e eles pretendiam utilizar técnicas avançadas de interrogatório. Eles queriam arrancar dele o que ele tanto temia a dizer, mas tentava dar sinais. No dia 6 de outubro de 2010, sob pressão e diante dos promotores Mariano Bocchigliero e Pietro Argentino, o Michele desmoronou. Seu fracasso não foi por causa de evidências nem por ameaças. O que derrubou ele foi uma única frase, dita com uma precisão cirúrgica: Michele, sua sobrinha nunca foi batizada, mas ela merece pelo menos um enterro digno. Então nos diga onde está o corpo. Logo depois de ouvir isso, primeiro houve um silêncio ensurdecedor e em seguida o Michele abaixou a cabeça com as mãos bem trêmulas e ele respondeu com a voz bem baixa: na vizinhança de Mosca, num poço perto do terreno do meu pai. Eu posso levar vocês lá, mas não contem para Cosima. Naquela noite, sem que ninguém esperasse, o caso deu uma virada brutal. Em pleno programa de TV, ao vivo, a apresentadora leu para o país todo ouvir a nota do jornal local. Tio Michele confessa: Sara Scatzi está morta. A Concetta, mãe da jovem, estava no estúdio naquele momento. Ela não gritou, não desabou, não quebrou nada, apenas ficou paralisada, em choque, diante de milhões de italianos. A mulher, ela simplesmente parou. Ela estava há 40 dias à procura pela filha em cada canto de Aventrana e agora descobriu que o assassino estava do outro lado da rua. E descobriu isso ao vivo, num programa de TV. Eu diria que é algo bem parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? Porque a gente já teve vários escândalos aí do Bate revelando coisas para familiares de vítima e outros programas de TV que também fizeram o mesmo. Totalmente assim, de supetão e sem preparo emocional nenhum. Por volta da 1h30 da madrugada, o corpo da Sara foi encontrado no fundo de uma cisterna coberta por pedras, galhos e vinhas secas. O local era de difícil acesso e foi o Michele que os guiou até lá. Durante horas, os agentes e bombeiros trabalharam para tirar os restos mortais da adolescente. O estado do corpo era simplesmente devastador. A Sara estava irreconhecível. A autópsia concluiu o seu relatório atestando que a morte foi por asfixia. A marca no pescoço indicava o uso de uma corda ou uma cinta fina. Não houve luta, ela morreu em 2 ou 3 minutos, mas um detalhe chamou muito a atenção. O conteúdo do estômago indicava
que ela tinha perdido a sua vida pouco tempo após o almoço, ou seja, muito antes do horário que a Sabrina insistia em divulgar publicamente. E lembra que a Concheta, a mãe da Sarah, disse aos oficiais que a filha tinha saído por volta das 2h30, mas não tinha certeza porque ela não viu a filha sair e que ela estava se baseando no que a Sabrina disse. Então, isso não fazia sentido. Ela saiu bem antes desse horário, então a Sabrina estava mentindo. Bom, gente, o fato é que a partir da confissão, o Michele virou o centro do caso, principalmente porque ele nunca conseguiu manter uma história consistente. Nos dias seguintes, ele deu 3 versões diferentes para o que teria acontecido. Na sua primeira versão, ele disse que a Sarah teria descido até o porão, onde ele tentou avançar sobre ela com intenções íntimas, mas ela resistiu e por isso ele estrangulou ela com uma corda num acesso de raiva. Já na sua segunda versão, ele afirmou que apenas ajudou a ocultar o corpo e que, na verdade, quem tirou a vida dela foi a sua filha, a Sabrina. E por último, na sua terceira versão, ele alegou que foi tudo um acidente durante uma brincadeira entre as primas. A Sabrina teria puxado uma corda como se fosse uma brincadeira, mas a Sarah caiu e acabou falecendo. E até mesmo essas 3 versões, elas iam mudando os detalhes. Ora ele dizia que a despiu depois dela ter falecido, depois ele dizia que cometeu um ato ainda mais hediondo, né, usou ali o corpo da menina. Depois ele mudava de ideia, negava tudo. Ele era volátil, sugestionável e absolutamente contraditório. Mas em todas as versões ele parecia fazer um esforço enorme para proteger uma pessoa muito específica, a Cosima, a sua esposa. Mas apesar desses esforços, o fato é que depois da confissão o efeito dominó foi assim, imediato. A Sabrina apareceu na casa da família Scatzi aos prantos, disse que o pai foi pressionado e que confessou algo que não fez. Ela chegou a alegar que se ela mesma fosse interrogada por 7 horas, também confessaria qualquer coisa. Só que quanto mais ela tentava se afastar da culpa, mais o cerco se fechava. E o que a investigação revelaria a seguir nos celulares, nas mensagens, nos testemunhos, desmontaria de vez e mostraria o quão hipócrita ela foi por conta daquela imagem toda da prima inconsolável que aparecia na televisão chorando. Porque a verdade estava onde tudo tinha começado, na garagem da casa do Michele. A partir do momento em que o Michele confessou, a polícia decidiu voltar no início, mas agora com outros olhos. Todas as mensagens, todos os horários, todos os depoimentos que antes pareciam totalmente irrelevantes, passaram a ser examinados sob a luz de uma hipótese muito séria. Sabrina Mizeri. E o que ela tinha a ver, né, com essa hipótese? Sabrina Mizeri estava mentindo. E quanto mais os investigadores escavavam essa história, mais eles encontravam motivos para desconfiar dela. Para entender essa mudança de foco das investigações, é preciso entender uma coisa: a relação entre a Sabrina, o Ivano Russo e a Sarah, porque isso era tudo menos simples. A Sabrina era 6 anos mais velha que a Sarah, estava na casa dos 22, mas agia muitas vezes como uma adolescente em crise. Desde que conheceu o Ivano, ela se apaixonou de forma obsessiva. Mandava dezenas e dezenas de SMS por dia para ele, controlava os seus passos, seus horários, queria saber quem eram seus amigos e todas essas coisas. Mesmo sem estar namorando com ele, ela era obcecada por ele, sabe? Só que o Ivano, ele nunca deu sinais de que queria algo a sério com ela. Aliás, muito pelo contrário, ele foi sincero, disse que gostava dela sim, mas que não queria compromisso. Ele aceitava lá uns beijos, uns rala e rola, mas era só isso. Os investigadores até encontraram um SMS trocado entre os dois, no qual o rapaz dizia abertamente: se você quiser ter uma relação comigo, ir pra cama comigo, tudo bem, mas eu não vou me apaixonar, eu não quero nada sério, nem casar, eu tô na idade de pegar geral. E essa frase caiu como uma bomba no colo dela, porque a Sabrina queria ser a mulher do Ivano, mas ela era tratada como se fosse apenas mais uma. E ela aceitava porque era melhor ter algum tipo de contato sendo mais uma, do que sumir de uma vez, forçando ali uma relação. Algo que ele não queria. Isso pode até parecer um absurdo, mas é até que normal, tá? Tá cheio de meninas por aí e meninos também que se sujeitam a ficar com a pessoa de vez em quando, sabendo que a pessoa não vai te assumir, sabendo que a pessoa vai ter outros parceiros, outras parceiras, só para poder ficar perto.
mas no fundo essa pessoa é obcecada, ela quer namorar, ela quer casar e ela aceita essas migalhas porque é melhor do que ficar sem nada. E é nisso que cresce uma obsessão, sabe? Só que nesse caso o Ivano foi sincero, ele não tinha culpa, ele falou pra ela ficar tudo bem, namorar não. Ela que estava levando essa história para um outro nível. E o que piorava tudo era o fato de que a Sarah também começou a receber um certo carinho dele. Não no sentido íntimo, mas meio que como uma irmã mais nova que era protegida e elogiada. E a Sarah passou a registrar em seu diário o quanto gostava de ser paparicada pelo Ivano e também o quanto a Sabrina ficava furiosa com tudo isso. Esses registros passaram a ser considerados cruciais pela promotoria. Eles indicavam que o relacionamento entre as primas estava ruindo. No dia 25 de agosto de 2010, véspera do desaparecimento da Sabrina, um atrito aconteceu. A Sabrina, diante de todos, deu uma bronca bem pesada na Sarah. Disse que ela estava se vendendo por 2 ou 3 carícias e que ficava bajulando demais o Ivano. No início, a Sabrina sustentou com bastante firmeza a mesma narrativa. Disse que recebeu ali um SMS, uma ligação, um contato, da Mariângela confirmando o passeio à praia. Depois avisou a Sarah sobre o passeio e às 2h28 a Sarah lhe deu um toque no celular indicando que estava a caminho. O único problema é que essa linha do tempo não fazia sentido, com base em testemunhos e movimentações de celular. Tudo isso estava descartado. A promotoria ela tinha construído uma nova versão, uma versão real. E a Sarah ela saiu de casa muito antes das 2 horas. Ela foi vista por 4 pessoas diferentes nesse intervalo. Isso significa que quando a Sabrina recebeu o toque vindo do celular da Sarah, a Sabrina já sabia que ela estava sem vida. Ou seja, aquela ligação foi simulada, um toque falso para criar um álibi. E tem mais. Às 2h42 a Sabrina fez o inverso. Ela ligou para o celular da Sarah, momento em que o telefone já não atendia mais. O detalhe que selou toda essa farsa foi bem técnico. A polícia descobriu, a perícia, que o celular da Sarah nesse momento estava dentro da garagem da casa da sua prima. Ou seja, a Sabrina estava no mesmo local que a Sarah e estava ligando novamente apenas para mais tarde dizer aos policiais que tentou falar com a sua prima, mas ela tinha sumido e não estava atendendo. Eu não sei se ficou claro, mas basicamente ficou bem visível que foi a Sabrina que fez a ligação do celular da Sarah para o celular dela, para forjar ali toda uma situação e um álibi, e depois fez o inverso. Só que as antenas, elas apontaram que os 2 celulares estavam no mesmo local, ou seja, ali na casa da Sabrina. Bom, quando foi chamada para prestar depoimento novamente, a Sabrina começou a fingir uma confusão mental. Dizia que não estava se lembrando da tal briga com a Sarah na noite anterior e disse que estava tudo bem entre ela e o Ivano. A essa altura, a polícia já sabia que a Sabrina tinha tentado modificar a versão da Mariângela, pedindo que ela dissesse que ela estava guardando as meninas na varanda e não na rua, como de fato tinha acontecido. Isso era muito grave, porque ela pediu para a amiga mentir para a polícia. Só que a Mariângela contou a verdade, ela contou que encontrou a Sabrina na rua e que a amiga disse que a Sarah estava desaparecida. Ela também tentou convencer mais outras 2 testemunhas a dizer que as primas estavam bem e que se amavam. E tudo isso foi considerado pelos investigadores como tentativa de manipular o processo desde o início. E quando surgiram os áudios das escutas, ficou ainda pior, porque numa das gravações a Sabrina conversou com a sua irmã, a Valentina, e disse: "Esse é o telefone da Sarah, mas não diga nada para a mamãe nem para ninguém. Alguém pode acabar falando demais." Essa frase foi considerada extremamente reveladora, porque esclarece que a Sabrina esteve com o celular da Sarah o tempo todo. E se não foi o Michele quem plantou o celular onde ele foi encontrado, com certeza foi a Sabrina. No dia 15 de outubro de 2010, o Michele Mitseri não aguentou mais sustentar suas versões confusas e revelou que quem tirou a vida da Sarah foi a sua filha e que ele só ajudou depois. Ele revelou que estava dormindo em uma espreguiçadeira no quintal
quando foi chamado por ela. Ele desceu até a garagem, onde encontrou o corpo já sem vida da sobrinha. Ele disse que a filha tentou se justificar, dizendo que a Sarah a atrapalhava, que estava ficando inconveniente e ela precisava resolver de uma vez por todas aquela situação e tirar aquela pedra do seu caminho. Mesmo com as inconsistências nas declarações do Michele, a promotoria decidiu dar mais peso à linha de investigação que envolvia a Sabrina. E foi aí que o jogo virou, porque no fim daquele mês, Sabrina Mitseri foi presa. E a história de Aventrana, que já parecia absurda, ficou ainda mais inacreditável, porque a partir dali começaria uma guerra interna. Pai contra filha, irmã contra irmã, enfim, uma confusão geral. Antes de continuarmos, a gente não pode deixar de falar de uma pessoa muito, mas muito importante para o caso de hoje, a mãe da Sabrina, a Cosima Serrano. Ela sempre foi uma mulher prática. Criada entre fardos de tomate e madrugadas na roça, ela era conhecida como bruta, direta e inflexível. Trabalhava de sol a sol, acordava às 3 da manhã, cuidava das contas da casa, do dinheiro, da rotina. Ela era o centro daquela família. Tudo passava por ela, tudo era decidido por ela. O Michele, ele precisava da aprovação dela e ele era, assim, o extremo oposto da Cosima. Ele era um homem submisso, cansado, apagado e sem qualquer tomada de decisão sobre nada. Talvez por isso que eles davam certo como um casal, sabe? A dinâmica familiar, de tanto ser comentada na vizinhança, virou até um folclore local. A Cosima mandava, o Michele obedecia, mas até então ninguém achava que isso fosse relevante, até o dia em que as suspeitas começaram a subir a escada que ia da garagem ao andar de cima daquela casa. E a Cosima, que até então só era a mãe da Sabrina, passou a ser vista como parte daquele enredo. A Cosima afirmou em depoimento que no dia 26 de agosto de 2010, ela estava em casa descansando. Disse que dormia no quarto enquanto tudo acontecia. Só que as investigações telefônicas mostraram o contrário. Às 3 horas e 25 minutos, o celular dela estava conectado exatamente na mesma antena que cobre a parte interna da garagem, o mesmo local onde pouco antes o telefone da Sarah também foi detectado. Isso indicava que a Cosima estava dentro do perímetro do crime. Além disso, horas depois, ela fez uma ligação para o Michele, que estava na zona rural, perguntando sobre uma tal de uva. Ela disse que queria saber se essa uva estava madura, se estava tudo pronto. Parecia uma desculpa qualquer, mas ninguém entendeu por que alguém ligaria para o marido do nada falando de uma uva no dia em que a sua sobrinha sumiu. Os investigadores entenderam de uma outra forma depois de saber já o parâmetro geral. Eles entenderam que a Cosima estava tentando checar se o corpo tinha sido bem ocultado. E não era só isso, viu, gente? Em abril de 2011, uma testemunha inesperada surgiu e com ela uma virada definitivamente no rumo das investigações. Giovanni Bucolieri, um florista local, contou que no dia do desaparecimento ele viu a Sarah correndo na rua, chorando, claramente desesperada, meio que fugindo de algo. E mais, ele viu quando um Opel Astra preto parou bruscamente do lado da garota. Dentro do carro, a Cosima estava no volante e no banco de trás a Sabrina abaixada. Segundo ele, a Cosima desceu, gritou com a sobrinha e mandou que ela entrasse no carro. A Sarah, completamente acuada, apenas obedeceu e, como sabemos, nunca mais foi vista. O Giovanni, ele não contou isso antes porque, segundo ele tinha medo. Ele achava que ninguém acreditaria nele, dizia estar confuso, misturando o que viu com o que via na televisão. Esse relato, mesmo vindo tarde, acabou batendo com outras evidências e foi até que relevante para essa investigação. Donato Massari, uma outra testemunha, também havia visto o carro da Cosima em alta velocidade naquele mesmo horário. A versão oficial da Cosima, de que estava dormindo em casa o tempo todo, pouco a pouco começou a ruir, porque não fazia sentido e não se encaixava em nenhum dos cenários. Em maio de 2011, a Cosima foi presa, acusada de homicídio voluntário e sequestro de pessoa. Ela foi levada sob escolta num silêncio absoluto, sem lágrimas e sem reações. Para o Ministério Público, esse comportamento reforçava muito a frieza da mulher. Ela não negava com veemência o que tinha feito,
não se desesperava, não buscava provas da própria inocência e mais, durante o processo ficou claro que a Cosima e a Sabrina agiram de forma coordenada. As mensagens, as tentativas de manipular testemunhas, os horários, os álibis cruzados, tudo indicava que ambas estavam em sintonia. A Cosima, inclusive, foi apontada como uma pessoa que segurou a Sara durante ali, o ato que causou o seu falecimento. Segundo o legista, eram necessárias duas pessoas, uma para conter e outra para tirar a vida da garota. E o Michele, quando chamado para depor mais uma vez, deixou escapar um plural incômodo. Ele disse: "Eu a encontrei na garagem, se a arrastaram, eu não sei." Se a arrastaram no plural, mais uma pista do que todos já começavam a entender. O mais trágico de tudo é que por trás do crime existia um abismo familiar antigo, um passado sombrio, uma ruptura entre irmãs que cedo ou tarde iria explodir e explodiu no colo de quem menos tinha culpa de qualquer coisa. Bom, a Concheta, a mãe da Sara, ela foi criada por tios mais abastados. Ela teve uma vida mais confortável, acesso à educação, viagens de férias, estudou outros idiomas, praticou esportes, roupas novas todos os meses, jantares em restaurantes, enfim. Ela teve uma criação muito mais estável. A Cosima, ela ficou com os pais biológicos e com todas as dificuldades que a família vivia. Desde jovem, ela teve que trabalhar em plantações, casou cedo, foi para a Alemanha, ralou em várias fábricas de doces, voltou ao sul da Itália com um pouquinho mais de dinheiro e nunca teve tempo para pensar em qualquer coisa que envolvesse a sua própria felicidade. A Concheta, ela era o orgulho da família, enquanto a Cosima era considerada guerreira e, como podemos suspeitar, o ressentimento ficou para sempre. Os anos se passaram e a Concheta ainda tinha muito dinheiro no banco e propriedades na vizinhança. Eram bens herdados dos tios ricos que a criaram e, segundo vizinhos, a Cosima não conseguia engolir nada disso. Agora o cenário era o seguinte: a Concheta havia perdido a filha e a Cosima estava presa por supostamente matá-la. Duas irmãs unidas pela mesma tragédia e separadas por uma história que não começou em 2010, mas muitos anos antes. O julgamento ainda estava por vir, mas a imagem já estava formada. 3 adultos, uma adolescente, um poço e um segredo impossível de sustentar. No dia 10 de janeiro de 2012, a cidade de Taranto amanheceu em silêncio, depois de 17 meses de reviravoltas, prisões, confissões e contradições, começava oficialmente o julgamento do caso Sara Scatzi. O tribunal estava montado. Na corte de Assis, 2 juízas togadas e 6 jurados populares, 5 deles mulheres. A acusação era bem clara: Sabrina Mitseri e Cosima Serrano acusadas de sequestro e homicídio. Michele Mitseri, acusado de ocultação de cadáver. Além deles, havia cúmplices: o irmão do Michele e o sobrinho da Cosima, o ex-advogado de defesa e até o florista, que num momento disse ter visto tudo e depois alegou que foi só um sonho, um devaneio. Justamente por mudar o seu depoimento desse jeito, parecia ali que ele tinha assim, algum tipo de cumplicidade no que aconteceu. O promotor Mariano Buculiero sabia que não tinha uma arma do crime, nem imagens, nem uma confissão definitiva que resistisse ao tempo, mas tinha indícios fortes, muito fortes, e ele começou o julgamento com uma fala longa e firme, baseada em cronologia técnica e científica. Para ele, tudo se resumia a uma linha do tempo milimetricamente analisada. A Sara saiu de casa entre a 1h e 1h30 da tarde. Ela foi vista por 4 testemunhas diferentes. Ela chegou na casa da família Mitseri, como fazia quase todos os dias. Lá algo deu errado, tão errado que ela tentou fugir, mas foi capturada pela Cosima e pela Sabrina em plena rua, conforme o relato do florista, e a menina foi obrigada a voltar para a casa, e ali foi asfixiada com uma cinta fina. Depois seu corpo foi despido, manipulado, escondido na garagem, colocado no carro do Michele, que levou até o poço onde mais tarde ela foi encontrada. No caminho de volta, ele queimou as suas roupas, mas guardou o celular, e isso, segundo o promotor, foi a chave da sua ruína.
A acusação apontou a Cosima como a executora física, a Sabrina como a mente motivada pelo ciúme e o Michele como o braço útil. Do outro lado, as defesas da Cosima e da Sabrina tentaram desconstruir cada ponto. Os advogados alegaram que o depoimento do florista era duvidoso, ele mesmo afirmou que poderia ter confundido tudo com as imagens da televisão, não havia testemunha ocular do crime, não havia prova física de que a Cosima sequer saiu de casa naquele horário. Além disso, elas afirmaram que não havia como provar que a Sabrina tinha força suficiente para dominar a Sara. A defesa concluiu afirmando que o mais importante era que todas as acusações se baseavam nas contradições do Michele, que para os defensores era um homem visivelmente instável, que já havia confessado, depois negado, depois mudado de ideia mais uma vez, e a defesa sustentava que o Michele era o verdadeiro assassino e que, diante do colapso emocional, tentou dividir a culpa com a filha e a sua esposa. Durante as mais de 50 audiências, centenas de pessoas foram ouvidas, amigos de escola, familiares, vizinhos, técnicos, peritos e, claro, os próprios réus. O Michele Mitseri foi o mais volátil. Ele mudava de versão com o passar dos dias, às vezes dizia que matou sozinho, às vezes dizia que apenas ajudou, às vezes afirmava que a Sabrina fez tudo. Numa escuta clandestina, ele confessou a outro detento que seus advogados o orientaram a assumir tudo, mesmo que ele não tivesse feito tudo sozinho, porque assim as mulheres pegariam apenas 2 anos de prisão por obstrução da justiça. Mas a essa altura ninguém acreditava mais nele, nem a defesa, nem a acusação e nem mesmo a imprensa. O Michele Mitseri havia perdido toda a sua credibilidade. O momento mais controverso de todo o julgamento foi a questão do florista, o Giovanni Bucolieri. Em 2 ocasiões ele prestou depoimentos extremamente detalhados, dizendo que viu a Cosima e a Sabrina abordando a Sara no meio da rua no horário exato da sua morte. Ele descreveu o carro, o local, a postura da menina, os olhos arregalados da Cosima, mas depois ele voltou atrás, disse que se confundiu, que talvez tenha sonhado porque estava perturbado pelas imagens da televisão falando sobre o desaparecimento da menina. O problema é que o conteúdo do sonho dele batia com os outros testemunhos independentes e a promotoria se agarrou a isso. Se ele sonhou, então ele teve ali uma premonição, porque ele sabia exatamente o que aconteceu. Foi dito, inclusive, que um sonho não pode ter tantos detalhes, tantos pontos coincidentes sem ter sido vivenciado. A corte aceitou esse argumento e o florista, mesmo sem repetir as suas declarações no tribunal, já que se recusou a falar na frente dos juízes, teve o seu depoimento considerado válido. Depois de 5 dias de deliberação, no dia 20 de abril de 2013, a sentença foi lida. Todos foram considerados culpados de todas as acusações contra eles. Prisão perpétua para Sabrina Mitseri e para Cosima Serrana. Para o Michele Mitseri, 8 anos de prisão por ocultação de cadáver. Além disso, cada cúmplice recebeu 6 anos de prisão. O tribunal, em mais de 1.600 páginas de processo, afirmou que o crime foi motivado por inveja, raiva e honra ferida. A Sara foi vítima de um complô familiar e a frieza das acusadas era incompatível com a inocência. Além disso, as provas indiretas, somadas às contradições dos réus, eram o suficiente para a condenação. A sentença, inclusive, foi confirmada em uma segunda instância e depois confirmada novamente pelo Tribunal de Apelação e, por fim, pela Corte de Cassação, instância máxima da justiça italiana. Hoje a Sabrina e a Cosima continuam presas e ainda alegam inocência. Ainda sustentam que foram vítimas de um sistema que as julgou por antipatia, por falta de provas diretas e por misoginia. Michele está livre, ele foi beneficiado por bom comportamento, redução de pena e a chamada lei do esvaziamento carcerário. Curiosamente, ele continua dizendo em entrevistas que só ele é culpado, mas a verdade é que o povo italiano não acredita mais nisso. A imagem da Conchita Serrano, a mãe da Sara, sentada no estúdio do programa enquanto ouvia ao vivo que o corpo da filha havia sido encontrado, continua sendo uma das mais marcantes da televisão italiana. Desde que aconteceu, ela mantém a mesma postura, uma resistência silenciosa. Ela permaneceu em Aventrana, no mesmo endereço, na mesma casa,
em que a filha saiu e nunca mais voltou. Para muitos jornalistas que acompanharam o caso, a Conchita já sabia que um dia isso ia acontecer. Enquanto ouvia a notícia de que tinham encontrado o corpo da sua filha, um filme provavelmente passou na sua cabeça. A lembrança de que ela viveu uma boa vida enquanto a sua irmã ficou abandonada, vivendo na pobreza e nas limitações que a família tinha naquela época, vieram à tona. Ela sabia que a sua irmã não suportava o passado e que um dia iria se vingar dela de alguma forma. Para esses jornalistas, a Conchita vivia esperando o dia em que a sua irmã iria se virar contra ela. Mas ela nunca seria capaz de imaginar que a fúria e o ódio eram tão profundos, tão difundidos, a ponto dela tirar a vida da própria sobrinha por conta de uma briga entre primas. Para alguns psicólogos que acompanharam esse caso, embora as duas nunca tenham admitido a culpa por nada, era evidente que a Cosima não iria permitir a infelicidade da sua filha. Ela nunca iria permitir que a sua sobrinha, que sempre teve tudo, tirasse o namorado da sua filha, que também foi criada com tanta dificuldade. Para ela não era justo. Não era justo que mais uma vez a Conchita vencesse. A Cosima, na verdade, estava projetando todo o seu ódio pela sua irmã na sua sobrinha. Sua intenção sempre foi atingir a Conchita. E o fato das duas primas brigarem porque estavam apaixonadas pelo mesmo rapaz foi o suficiente para Cosima extrapolar todo o seu ódio ao tirar a coisa mais importante da vida da sua irmã, a sua própria filha. Para muitos psicólogos, a questão nunca foi as meninas, a questão nunca foi sobre uma querer o namorado da outra, mas sim a oportunidade que a Cosima enxergou de finalmente se vingar da irmã. E foi por isso que as coisas chegaram onde chegaram. Bom, gente, o caso da Sarah ficou conhecido como o crime do poço, mas na prática ele revelou algo muito mais fundo do que o próprio buraco onde o corpo foi jogado. A falência dos laços familiares, o limite entre a inveja, os ciúmes e a obsessão, e o tipo de mal que se esconde sob o disfarce de moralidade. Um ódio tão profundo que dura uma vida toda. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixe para mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.